Hoje vamos fazer resenha de livro de teatro aqui, cara. Ferrou. Livro de hoje, Pirandello em 5 atos, de Luigi Pirandello. Esse livro maravilhoso em todos os sentidos, né? Porque é bonito pra caramba esse livro aqui. Foi publicado pela Carambaia. Chegou esses dias aqui em casa, assim, tava procurando uma leitura curtinha, assim, pra ler num dia. Pá, fiz. Eu gosto muito de livro de teatro, já falei isso aqui. Eu gosto mais de livros de teatro do que de ir no teatro. Porque sei lá, cara. Porque, sei lá, não gosto muito de teatro. Mas eu gosto de livro de teatro. Parece as pessoas peladas no teatro. E nem é umas pessoas bonitas. Nunca é. Mas bom, esse livro aqui então são o seguinte. São 5 peças do Pirandello. Peças de um ato só. Então por isso que chama Pirandello em 5 atos, né? Porque cada uma delas é um ato. Então temos aqui o Torniquete, Limões da Sicília, A Patente, O Homem da Flor da Boca e O Outro Filho. Essas peças aqui também marcam a estreia do Pirandello no teatro. Como vai falar aqui o Maurício Santana Dias, que é o tradutor e pós-faciador desse livro, esses motes de peça que ele tem aqui são temas que ele já vinha trabalhando na prosa. Então, assim, a prosa e o teatro do Pirandello conversam muito, assim, né? Eu conheci o Pirandello pelo teatro, né? Por esse livro aqui, 6 Personagens à Procura de um Autor, que é uma peça clássica do Pirandello, uma peça que trabalhou muito, assim, foi muito inovadora na época que ela saiu, assim, pelo jeito como ele apresentava, né? Era um meta-teatro, assim, né? São 6 personagens que realmente estão à procura de um autor, como diz o título. Então é muito, muito bacana, assim. Isso aqui eu li faz muito tempo, tinha, sei lá, 21 anos quando eu li isso aqui. Bah. E esse livro aqui, cara, eu gostei muito dele porque ele me mostrou exatamente aquilo que eu gosto no teatro, que são histórias bem contadas a partir das emoções humanas, né? Que é isso que a literatura de uma maneira geral pode trazer, mas às vezes não necessariamente, às vezes a literatura se foca em algumas outras coisas, e o Pirandello ele foca mesmo nisso aqui. As estruturas dessas peças elas são mais ou menos parecidas, então são poucos personagens e envolve alguma tensão em torno de algum personagem que não apareceu ainda na história, e os outros personagens vão conversando enquanto esse personagem não chega, até que chega o personagem e aí dá um desfecho para a história que não necessariamente é o desfecho que as pessoas estão esperando, ou às vezes é pior, e às vezes combina na tragédia, outros na comédia. Enfim. Vou contar uma aqui, por exemplo, que foi a peça que eu mais gostei, que é essa que chama A Patente. A Patente é sobre um juiz que tem que é o juiz pintacilgo, porque ele tem um pintacilgo que ele leva para lá e para cá numa gaiolinha e tal. E tem um cara na cidade que ele tem a fama de ser o agorento da cidade, assim, tipo, ele dá azar para as pessoas. E ele mesmo é cheio de azar, enfim. Então as pessoas têm medo dele. E aí, então as pessoas ficam ali, fica o núcleo ali, o juiz conversando com as pessoas, e aí tem um processo que está em andamento, que esse cara, o agorento, ele processou o filho do prefeito, uma coisa assim, porque toda vez que ele passa pelas pessoas, as pessoas fazem uns sinais de esconjuro, assim, faz tipo umas figas, faz um saravá, faz uns negócios do tipo, assim. E aí ele se sente injuriado, e daí ele vai lá e processa os caras. Então a princípio está rolando esse processo, e o juiz ele não pode condenar os caras que fizeram as figas, porque todo mundo faz isso. Todas as pessoas da cidade fazem. Então seria uma justiça seletiva que ele estaria fazendo. Ao mesmo tempo, é uma injúria. Então ele está nesse dilema jurídico aí, enfim, pá, ok. Então eles ficam conversando meio que sobre isso, sobre o Parará. E aí chega a filha dele, fala que ele tá. Que o pai dela tá louco, que o cara tá com uma barba gigante, um cabelo desgrenhado, parecido com o do Murilo agora, enfim, né? e o cara costurou umas roupas de trapo, o cara anda na cidade, e o cara parece um bicho-papão, assim. E daí ele chega no escritório e ele fala que o juiz é o inimigo dele, porque o juiz vai absolver os réus. E ele quer que ele seja culpado. Então ele dá a prova para os promotores de defesa, justamente para ele ser culpado de ser algorento. E por que ele quer isso? Porque ele quer ter a patente de algorento da cidade.
Porque tirou tudo dele, essa fama de azarado que ele tem. Tirou o emprego, tirou tudo que ele tinha. Então agora ele usa essa fama de agorento para ganhar dinheiro. Então tipo, ele vai na frente do cassino, fica ali, os caras dão dinheiro para ele, o cara vai embora. Né? Ele passa assim, ele fica ali na frente da construção, os pedreiros ficam assustados, dão dinheiro para ele e vão embora. Então ele quer ter a patente de agorento, né? E esse processo daria patente de agorento para ele. E aí o juiz fica assim, não, porque eu não vou te dar, não sei o que, cara. E daí nesse quando ele tá fazendo, cara, o pintacilgo dele foge. E ele perde o pintacilgo. E daí ele fala assim, isso é pra você aprender que eu sou agorento mesmo, cara. E eu vou destruir o mundo com meus olhos. Então, tipo, é super divertido. Então, essa peça... Então existe aí, cara, muita coisa. Existe essa... E de novo, uma peça em um ato só. É uma peça super curta. Essas peças aqui, se você for ler, né? O teatro não é um texto que ocupa muito página, mas isso aqui tem, tipo, 15 páginas... 20, 30 páginas no máximo, assim, essas peças, sabe? Então são super curtinhas, super divertidas, boas de serem encenadas, algumas já foram encenadas aqui no Brasil, na década de 50, enfim. E constrói essa dramaticidade que, puta, que é o que me fascina na escrita dramatúrgica, né? Você vê que o Pirandello ele é um cara que é muito propenso à literatura ficcional, à prosa ficcional, pelas rúbricas que ele coloca aqui, sabe? Ele faz algumas descrições que até são literárias, assim, porque a rúbrica que você sabe é aquele direcionamento que o dramaturgo dá para a peça, né? Então, tipo assim, olha assustado, entre parênteses, né? Daí o cara fala, né? E às vezes ele coloca aqui algumas rúbricas que são até difíceis de interpretar, justamente porque ele está pensando aquilo como uma descrição meio literária mesmo, assim. Algumas são clássicas, né? Ele fala assim, ó, tomado por uma grande inquietude, circula pelo aposento, para, escuta, vai até a mesa, pega quase maquinalmente o trabalho de crochê. As rúbricas elas não existem em todas as falas, né? São só em algumas. Mas você vê que nas primeiras peças ele colocava muito mais, assim. Então aqui, por exemplo, ele fala assim, tem uma rúbrica que ela está conversando, né? Uma outra peça que chama Limões da Sicília, e ele fala assim, interpretando no pior sentido a decisão repentina de Minúcio, ou seja, como um ato de desprezo, um gesto de ciúme, diz entre lágrimas. Então, tipo, isso é muito difícil do ator traduzir em sentimentos. É claro que os atores são profissionais, né, entendem muito mais teatro do que eu, mas imagino que isso aqui é uma descrição muito subjetiva para uma rúbrica. A rúbrica ela tem que ser objetiva, geralmente, né? Então, você vê que ele tem mesmo no teatro, ele dá um espaço para uma abstração de prosador, assim. Então, mais uma vez, um livro ótimo, um livro bom para você ler em um dia só, e um livro para você se apaixonar por teatro, pelo menos o tipo de teatro que eu gosto, né? Outras peças que tem mais ou menos essa vibe, eu acho que eu poderia citar aqui aquela Entre Quatro Paredes, do Jean Paul Sartre, né? Que é a peça da onde vem a frase do Jean Paul Sartre, entre o inferno são os outros, né? Eu acho que é uma coisa mais ou menos parecida com o tipo de teatro que eu gosto. Acho que é isso. Vamos comentar sobre Pirandello, né? Eu sei que alguns de vocês conhecem Pirandello pela prosa, lá, pelo 1 em 1 e 100 mil, enfim, mas vamos comentar do teatro do Pirandello aí, se vocês conhecem, ou comenta qualquer coisa sobre o cara aí, né? Um prêmio Nobel respeitável. Beleza? Se inscreve no canal, dá um joinha, deixa um comentário aí. De preferência um comentário gentil. Não tô me xingando muito não, que eu choro à noite. Beleza, galera? Um abraço e tchau!